Baixada, canal 12 da NET, 40.1 digital. Hoje o programa Giro da Baixada tem um enorme prazer de estar batendo um papo, de entrevistar o maestro Roberto Musical Show. Primeiro, Roberto, muito obrigado por aceitar o nosso convite, da gente poder contar um pouquinho da sua história. Você que é muito conhecido, não só no meio artístico, mas, enfim, e na maioria da população, não só da Baixada, mas, lógico, a nível nacional também, Roberto. E para a gente é uma grande satisfação estar te entrevistando, falar um pouquinho da tua história. E, lógico, para a gente começar, fala um pouquinho quem é o Roberto, José Roberto, para que a população que não te conhece ou que já ouviu você nas suas músicas possam te conhecer. Eu comecei a música com 8 anos de idade, inclusive, eu já sempre comento isso, eu comecei tocando acordeão. O acordeão era tão pesado, era um acordeão reduzido, que meu pai que levava o acordeão que eu não conseguia carregá-lo, certo? Eu toquei muitas associações, aquelas festas beneficentes que me convidavam, eu me apresentava em diversas delas. E também me apresentava muito na época no Esporte Clube Beira-Mar, em São Vicente, tinha um programa aos domingos, que era um programa com teatro, com música, etc. Tal. Então, eu fazia parte dessas apresentações, e até o apresentador, Camarosano, uma coisa assim, parecido esse nome. Isso foi na década de 50, hein? Olha, faz tempo, hein, Caio? Faz tempo. Rapaz, e ele falava assim, Robertinho Pequeno do Grande Acordeão. Realmente era pequeno, e falava que era grande porque ele achava que eu tocava bem na época, mas estava começando. Então, nisso foi indo, foi indo, foi indo. Aí, depois de 12 anos, 14... E nesse meu tempo, Caio, eu fazia festas de casamento, aniversários, entendeu? Não profissionalmente. Eu tocava, que as pessoas me convidavam, eu ia... E com isso fui aprendendo e cada vez melhorando, né? Então, E tinha músico na família? Como é que foi? Isso nasceu de você mesmo? Ou você tinha pessoas na família que te influenciaram? Como é que foi isso? eu não tinha, assim, músicos na família. O que eu tinha era o meu pai, que gostava de música, gostava de Ah, cantar. Então, acho que ele começou a dar aquele apoio para mim, né? Entendeu? E daí foi indo, né? E depois, o Caio, um pouquinho mais distante, eu comecei a tocar numa orquestra chamada Mário Moreira, em Santos, em alguns bares. Orquestra com metais, com sopro, tudo, e comecei a tocar acordeão nos intervalos. E daí foi indo, foi indo. Aí, quando foi na década de final de 50, começo de década de 60, o Maurício Moura, regional Maurício Moura, que em Santos acompanhava todos os artistas que vinham de São Paulo, como Gila Maria, Nelson Gonçalves, Calbi Peixoto, e ele me convidou para me tocar acordeão no regional dele. Era ele de 7 cordas, Mois 7 cordas, Gentil, o violão normal, Zinomar Pereira de cavaquinho e o Cobrinha na percussão e eu de acordeão. E com isso foi indo, né? Aí na década de 60, nós fazíamos com o regional programa de show, Rádio Nacional não, a TV Paulista, que hoje é a Globo, na época girava em torno das 12 até as 15 horas, de segunda a sexta-feira, programa na Rádio Clube de Santos, o estúdio da Rádio Clube de Santos, gerava essa programação para todo o Brasil. E com o regional, a gente ali acompanhou diversos artistas. Então, foi um começo. Depois daí, fui para a orquestra do Mário Foganes, que também me convidou. Depois, o Betinho do Vibrafone também. E nesse meu tempo, já estava Robertinho e seu acordeão eletrônico. Você vê como é que era o nome, hein, Caio? Robertinho e seu acordeão eletrônico. Não tem nada a ver nos dias de hoje, né? Mas na época era, né? Então, foi indo, foi indo, foi indo. E como Aí, é que era? E como é que era naquela época? Assim, você começou lá atrás, né? Até citou aí década de 50, 60. Como é que você vê hoje a música, né? Como é que você vê hoje o seu meio artístico com diversas modalidades, vamos dizer assim, diversos ritmos? Como é que você vê hoje a música daquela época, com a evolução de hoje, com esses bailes que tem? Como é que o Roberto vê tudo isso? Você precisou acompanhar isso tudo? Hoje você está mais tranquilo? Quantos anos de carreira? Vamos falar um pouquinho de tudo isso, que eu acho que é importante, porque você passou por essas décadas todas, né? Como é que você hoje entende a música? Mudou muita coisa? Ainda é a mesma coisa? o Caio, antes de mais nada, agradecer o Caio por estar me entrevistando, agradecer também o David, que está aí
na produção, e agradecer o nosso grande amigo Paulo Roberto, amigo de muitos Com anos, mais de 40 certeza. anos, e agradecer por essa oportunidade de estar falando. A música, ela em si, ela rege todos os sintomas, o meio musical geral. Ela pode ser um tango, ela pode ser uma valsa, pode ser um rock, pode ser um pop, ela pode ser um samba, a ramificação de samba, pagode, assim por diante. Só que, de uns tempos para cá, eu acho que está faltando os compositores trazer a coisa mais séria. Tanto é que a gente vê no meio televisivo que as novelas, que é a coisa que repercute muito os compositores, você pode reparar que já não tem tanta música que é feita normalmente nos últimos tempos. Eles chegam a pegar músicas antigas, música de 40, 50, 60, 70 anos, e faz uma roupagem nova, um arranjo moderno, e coloca essa música para tema de novela, e assim vai indo. Agora, a gente valoriza a juventude, as pessoas que vêm agora fazendo a musicalidade, mas eles têm que procurar estudar um pouquinho mais de música, se aperfeiçoar mais, para fazer uma coisa, uma linha melódica melhor, uma harmonia, uma harmonização mais perfeita, mais sintonismo, vocalista, entendeu? Não ficar mais a parte solista. Então, isso, ao meu ver, é que a gente vê acontecendo. Tem que ser valorizado todos os ritmos, todos os andamentos musicais, mas procurar trazer um pouquinho lá de trás, aprender com os compositores antigos, com as músicas tradicionais, as músicas que tem. Você pode reparar, ô Caio, meu amigo Caio, que hoje você vai num baile, só para você ver, eu ainda faço baile, é lógico que agora a pandemia, esse ano ainda tocamos na tenda 2 no Gonzaga, nos eventos do começo do ano, tocamos nas tendas na Praia Grande, com a banda completa, né, com 8, 9 figuras, a banda, tudo ao vivaço, né? E a gente faz o repertório, eu já venho fazendo o repertório mais ou menos 70% o que eu tocava 40, 50 anos atrás, entendeu? A musicalidade. E 30% mais ou menos, de 30, 35%, a gente faz alguma coisa atual, entendeu? Ou seja, o pagode, o sertanejo moderno. Mas por incrível que pareça, ô Caio, quando a gente toca sertanejo, sempre chega alguém na frente do palco e olha, eu fico até espantado, às vezes não é pessoas de idade, são pessoas mais jovens pedindo Chitãozinho Chororó, antigo, pedindo Cascatinhana, pedindo Legal. Felipe Tinoco, vai puxar a raiz lá de 40, 50 anos atrás, entendeu? Então a gente fica contente, porque a gente vê que a gente fica até surpreso de ver jovens pedindo aquelas músicas antigas, por incrível que pareça, viu, Caio? A gente tem que valorizar todo estilo musical. Tudo é Com bom, né? certeza. E queria aproveitar e deixar o microfone aqui do programa Giro da Baixada, da TV Unisantos, para que você faça as considerações finais. A gente vai terminar um pouquinho também com imagens suas tocando, as dos shows, e eu tenho certeza que as pessoas vão gostar bastante, bastante dessa entrevista. Pode ter certeza que 2021 vai ter mais. Vai Com ter mais certeza. aí o Maestro Roberto Musical Show. Muito obrigado, viu, Roberto? Suas considerações finais. Bom, só tenho que agradecer meu amigo Caio Borelli, agradecer também o Dave aí que está na produção, né, Dave? Capricha aí, Dave! E agradecer meu amigo Paulo Roberto, um amigo de muitos anos, uma pessoa que eu conheci no rádio, entendeu? Que eu também sou radialista, e depois que eu conheci o Paulo Roberto, programa de rádio, programa de televisão. Então, eu só tenho que agradecer porque é uma pessoa que sempre valorizou o artista, entendeu? O Paulo Roberto sempre, Verdade. desde a época da rádio, ele valoriza todos os artistas. Aquele artista que tem um dom, que tem alguma coisa para mostrar para o público, o Paulo Roberto sempre fez isso daí. Então, eu tenho que agradecer, o Caio. Obrigado mais uma vez. E olha, o ano que vem, se Deus quiser, nós estaremos fazendo um programa. Eu gostaria de estar fazendo agora, nessa hora, eu gostaria de estar fazendo um estúdio com teclado, com piano, e mostrando alguma coisa instrumental, e nisso aí, tocando um pouquinho, bate um papo com você, entendeu? Gostaria disso. E gostaria também de agradecer o meu neto Natan, que está fazendo a produção aqui, né, na casa dele, com a Pâmela, Legal. e a minha bisneta Manu, e agradecer também que quem está comigo, que faz parte da banda Roberto Musical Show, é a cantora Suzy Cardim, prima do Lúcio Cardim, tá bom? Só tenho que agradecer, Caio. Obrigado, ó, que Deus abençoe Bacana. vocês e boas festas. O Giro da Baixada é um programa de sucesso, com certeza absoluta, que valoriza o artista. Muito obrigado. Cada vez. Deus abençoe, Roberto. Boas Falou. festas. Forte abraço. Obrigado. Até o Tchau. próximo programa.